Oi pessoal, esse é o canal Somatize. Venho trazer mais um vídeo de integral tripla para vocês. Bom, como que eu faço integral tripla? Começo sempre de dentro para fora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa integral variando de 0 até 2, de 1 até 2 em relação a z, tá? Só lembrando que x e y representariam duas constantes, uma vez que eu estou fazendo em relação a z. Posso até colocá-las fora da integral, uma vez que são constantes, né? A gente pode jogar a constante para fora da integral, assim, ó. X elevado a meio vezes y ao cubo, e integral variando de 1 até 2, de 1 sobre z ao quadrado dz. Tá, eu coloquei para fora da integral, uma vez que elas são constantes. Sempre eu posso fazer isso. Maneira de resolver essa integral, antes de resolver eu já vou jogar esse z para cima. Eu só não posso fazer isso se fosse z elevado a 1, tá? Porque a integral de 1 sobre z seria ln de z, é um caso particular. Mas, toda vez que esse expoente aqui for diferente de 1, a regra de fazer é jogar ele para cima para poder fazer a regra prática da integral. Então, vai ficar x elevado a meio vezes y elevado ao cubo, integral variando de 1 a 2, de z elevado a menos 2, né? Para jogar para cima, muda o sinal do expoente, tá? Não resolvi a integral, agora que eu vou resolver. Repito, x elevado a meio vezes y ao cubo, vezes... Qual que é a regra da integral? Somo 1 ao expoente e divido por somo por esse mesmo expoente, tá? Então, vai ficar x elevado a meio vezes y elevado ao cubo, vezes z elevado a menos 1, dividido por menos 1. Como é a integral definida, tem que fazer o valor numérico agora de 1 até 2. Onde que eu vou substituir isso? No valor de z, que é o que eu estava integrando. Então, vai ficar isso tudo com z valendo 2 e depois isso tudo com z valendo 1, tá? Então, vai ficar x elevado a meio vezes y ao cubo vezes 2 elevado a menos 1 sobre menos 1 menos x elevado a meio y elevado ao cubo, no lugar do z, 1 elevado a menos 1 sobre menos 1. Isso vai ficar... Bom, esse menos 1 aqui, como é 1 embaixo não faz diferença, mas esse menos eu vou jogar aqui para frente. Ó, já vai ficar menos x elevado a meio, y elevado a 3... E esse 2 elevado a menos 1, eu vou trazer novamente para baixo. Então, ele vai ficar sobre 2 aqui, ó. No momento em que eu trago 2 para baixo, fica 1 sobre 2 elevado a 1, né? Então, vou deixar ele desse jeito aqui. Para cá, esse menos com esse menos daqui, já tem o poder de virar mais. E aqui, como é 1 mesmo, na hora que eu descer sobre 1 ou nem colocar 1, não faz diferença. Então, vai sobrar x elevado a meio vezes y elevado ao cubo. Essa é a segunda parte. Então, vou agora para a segunda integral, certo? Isso aqui, ó, é a resposta aqui da primeira parte. Isso aqui vai ficar aqui, ó, né? Vou pegar agora outra integral variando de 1 a 2 com relação a y, tá? Então, integral variando de 1 a 2 disso aqui tudo, menos x elevado a meio vezes y ao cubo sobre 2, mais x elevado a meio vezes y ao cubo dy. Como aqui eu tenho um mais, eu posso separar isso em duas integrais, porque fica mais fácil. E no momento em que eu separar em duas integrais, o que é constante, que é no caso x sobre meio e esse 2, eu vou deixar fora da integral, porque aí vai me facilitar. Ó, vai ficar assim, ó. Menos x elevado a meio sobre 2 vezes a integral de y ao cubo dy, mais x elevado a meio vezes a integral de y ao cubo dy. As duas variando de 1 a 2, tá?
Então, isso aqui vai ficar... Tem outra folha aqui. Ó, a integral de y ao cubo, eu somo 1... Opa, não tá aparecendo, né? Integral de y ao cubo, eu somo 1 e divido pela mesma soma, tá? Então, isso aqui vai ficar y à quarta sobre 4. Aí, eu vou repetir essa parte. Então, ó, menos x elevado a meio sobre 2... vezes y à quarta sobre 4. Mais, agora outra integral. Repete o x elevado a meio que estava lá fora. E a integral, mesma coisa, y à quarta sobre 4. Somo 1, divido pela mesma soma. Isso tudo tem que variar de 1 a 2. Aí já coloquei junto novamente, porque dá no mesmo. Então, valor numérico disso com o 2 menos o valor numérico disso com o 1. Lembrando que eu vou substituir no y, que é a integral que estou fazendo em relação a y. Então, vai ficar menos x elevado a meio sobre 2 vezes 2 à quarta sobre 4 mais x elevado a meio vezes 2 à quarta sobre 4 menos, aí o valor numérico do 1. Menos x elevado a meio sobre 2 vezes 1 à quarta sobre 4, mais x elevado a meio vezes 1 à quarta sobre 4. Isso vai ficar... Bom, aqui, ó, 2 elevado a 4 é 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16 dividido por 4 vai dar 4. Vou colocar aqui em cima, ó. Isso aqui vai dar 16. Na hora que eu dividir por 4, 16 dividido por 4, isso aqui vai sumir e aqui vai ficar 4. E esse 4 eu vou dividir por 2, então vai ficar 2x elevado a meio, tá? Na verdade, menos 2x elevado a meio, mais... Aqui, 2 à quarta, 16 dividido por 4, 4. 4x elevado a meio, menos... Aqui, menos com menos já vai dar mais. 1 quarto, e aqui x elevado a meio sobre 2. Então, mais aqui eu vou ter que multiplicar. Isso aqui vezes 1 vai dar x elevado a meio sobre 2 vezes 4, 8. Menos com mais, menos. Aqui vai dar 1 elevado a 4 é 1. A quarta é 1. 1 vezes x elevado a meio, x elevado a meio. Isso sobre 4. Então, tá aqui a minha resposta. Reparem que todos os 4 têm x elevado a meio. Então, eu vou tirar o MMC para ficar com um termo só x elevado a meio e facilitar a minha vida. Então, o MMC vai ser 8, que é o número maior, né? 8 é múltiplo de 4 e de 1, consequentemente. Então, aí eu não vou cortar esse MMC não, hein, gente? Vou deixar. Não é equação para poder cortar, não. 8 dividido por 1, como se fosse 1 aqui, né, ó. 8 vezes 2, 16. 16x elevado a meio menos 16 mais 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 4, 32. 32x elevado a meio. Mais, aqui vai ficar a mesma coisa, x elevado a meio, já tenho 8. Menos 8 dividido por 4 dá 2. Então, 2 vezes x elevado a meio, 2x elevado a meio. Então, ficou aqui, ó. 32 menos 16, que é tudo com x, né? Como se fosse simplesmente 32x, 16x. Então, aqui dá 16. Esse menos esse, 16. Mais 1, 17. Menos 2, 15x elevado a meio sobre 8. E essa é a resposta da minha segunda integral. Né? Aqui, ó. Ainda falta a última integral, variando de 1 a 4 com relação a x. Então, vamos lá. Então, vai ficar de 1 a 4, 15 oitavos de x elevado a meio dx. Mesma coisa do 15 oitavos é constante, coloco fora da integral para me facilitar. Certo? Bom, aí o que eu faço? A regra prática, somo 1 e divido pela mesma soma. Então, isso é 15 oitavos vezes x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. 15 oitavos vezes isso aqui, ó, tirando o MMC, vai ficar
2 dividido por 2, 1, mais 2 dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Olha lá, vai dar 3 meios, certo? Aí eu vou fazer uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho 15 oitavos vezes, ao contrário, 2 terços, vezes x elevado a 3 meios. Não inverter aqui não, hein? Só aqui divisão de fração. Isso variando de 1 a 4. Já terminei a integral, vou fazer a substituição. Só vou dar uma simplificada aqui, né? 8 com 2, vou dividir por 2, aqui fica 1 e 4. 15 com 3, dividido por 3, aqui fica 1 e aqui 5. Então, vai sobrar 5 quartos de x elevado a 3 meios, e aí eu vou colocar o 4 aqui, de 4 elevado a 3 meios, menos 5 quartos de 1 elevado a 3 meios. Bom, 4 elevado a 3 meios, isso é raiz quadrada de 4 elevado a 3, menos, mesma coisa aqui para o 1, isso é raiz quadrada de 1 ao cubo. Então, vai ficar 5 quartos vezes... aqui eu posso fazer a raiz quadrada de 4, que é 2, e aí sim elevar a 3. 2 elevado a 3, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos 5 quartos vezes 1, né? Raiz quadrada de 1, 1 ao cubo, 1. Então, ficou 5... Aqui não vou cortar não, porque eu vou para juntar com esse. 5 vezes 8, 40 quartos, menos 5 vezes 1, 5 quartos. Isso dá 40 menos 5, 35 quartos. Resposta final, então, dessa integral gigante, né? Aqui, original ela tá aqui, vai ser 35 quartos. Nossa, 12 minutos de vídeo já. Bom, mas tá bom. É isso aí, pessoal. Essa questão um aluno me pediu. Se você também tem dúvidas e eu puder te ajudar, faça como ele. Espero vocês nos próximos vídeos e fiquem com Deus. Um abraço.